Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Estamos no mês de outubro, mês das crianças. E já deu para perceber que o nosso cenário está ambientado para homenagear as nossas crianças agora no mês de outubro. Vocês estão vendo aí personagens do Minions. E é claro, quem fez toda essa decoração foi a Helena do Sonho de Festa, ela que é uma parceira nossa aqui do programa Mega Profissionais. E daqui a pouquinho o programa vai estar recheado de muitas atrações mirins, hoje em homenagem às crianças. Vamos ter aqui escritores, vamos ter músicos, vamos ter cantores, vamos ter várias atrações, como por exemplo, eu vou receber aqui o escritor mirim Alexandre Reiser. Ele que foi conhecido em toda a mídia nacional por escrever aquele livro A Princesa que Usa Óculos, que foi homenagem à sua irmã. A pequena, né, claro, ia ao colégio e precisava utilizar óculos. E, é claro, sofria o bullying, né, que muitas crianças, inclusive, não estão acostumadas a conviver com o diferente. E aí, o Alexandre Reis, ele que tem apenas 9 anos de idade, resolveu escrever um livro para homenagear a irmãzinha, tá? Por quê? As princesas, normalmente de contos de fadas, não usam óculos. Agora, elas já usam óculos, que foi o livro que Alexandre Reis escreveu. O primeiro de 5 que ele já escreveu. E, aliás, me parece que ele já está preparando aí novos livros, para lançar novos livros. Também eu vou conversar aqui, por falar em livros, com o nosso querido criador do Cabeça Oca. Sabe aquele personagem? Cabeça Oca das tirinhas, dos livros, né? Daqui a pouquinho nós vamos conversar e conhecer um pouquinho mais do criador do Cabeça Oca. Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Estamos no mês de outubro, mês das crianças. Hoje o nosso programa especial está especialmente ambientado para receber algumas crianças, que, claro, serão os nossos convidados de hoje. E também temos adulto. Adulto fazendo grandes trabalhos voltados para crianças. Ao meu lado aqui está Alexandre Reiser, ele que é escritor e também ilustrador. Mirim? É. Mirim. Mirim. Qual que é a sua idade? Eu tenho 9 anos, escrevi os livros com 7. Com 7 anos. São 5 livros que você já tem, não é isso? Daqui a pouco você vai me falar melhor sobre esses livros, tá? Ao lado dele está Cristian Queiroz, ele que é o criador do Cabeça Oca. É da Cabeça Oca ou do Cabeça Oca? Eu tô vendo que é... O Cabeça Oca. O Cabeça Oca. Ele. Ele. É você que faz aquelas tirinhas, que você criou aquelas tirinhas no jornal e depois vieram os livros? Isso, exatamente. É isso. Bom, vamos conversar primeiro com Alexandre aqui, que me chamou muita atenção, claro. A maioria de vocês já o conhece também pela mídia. Ele que escreveu A Princesa que Usa Óculos. Claro, já teve alguns programas de televisão. E esse livro foi feito em homenagem para sua irmã. É isso? É. Me explica melhor essa história. Por quê? Ela não queria usar óculos, é isso? É assim, na escola ela vivia esquecendo os óculos dela na escola e vivia falando que não existia princesas que usam óculos. E ela falava pra mamãe que eu não quero, não existe princesa que usa óculos. Aí eu escrevi A Princesa que Usa Óculos, pra falar pra ela que sim, existia uma princesa que usa óculos. Agora já tem na literatura isso, né? É. E aí, ela se sentiu inspirada? Funcionou ou não funcionou? Sim, ela agora tá passando a usar o óculos. Certo. Agora, a sua irmã também, ela tem leucemia. Ela tinha leucemia, não é isso? Ela passou por um tratamento, ela está ainda em tratamento, é isso? É, ela ainda está em tratamento, se recuperando em casa. Tá, agora ela já tinha esse diagnóstico de leucemia, ela já sabia que estava com leucemia antes de você escrever o livro ou foi depois? Foi depois. Foi depois, né? Foi. Ah, e aí, você teve uma inspiração, alguma outra inspiração para escrever para ela algum outro livro, para dar força para ela nesse tratamento? Sim, mas eu falei assim, eu não quero escrever o livro agora, porque eu quero saber o final dessa história. Pra escrever. E você queria torcer, claro, você está torcendo para que dê tudo certo, mas pelo que eu já estou sabendo, o tratamento já deu certo, não é isso? Vocês estão só passando por aquele período que tem que esperar um pouquinho para ver se a doença volta ou não volta, e com certeza não vai voltar, né? Qual que é a idade dela? Ela tem 7 anos de idade. 7 anos, você tem 9, não é isso? Como é que chama seus pais? Meus pais é Eugênio César e Luciana Aiser. Quando você começou, esse foi o seu primeiro livro, né? Foi. Por que você resolveu escrever? Você já gostava de ler, você gostava de escrever? Seu pai pedia para você escrever, te incentivou, seus pais são escritores? Não, ninguém me incentivou a escrever livro. Desde o primeiro livro que eu escrevi para Rafaela, eu decidi escrever mais livros, porque é legal, eu gosto. Você gosta? Você se diverte, é isso? Legal isso, hein? Você tá em qual série? Tá estudando, né? Claro. Tô no 4º ano do ensino fundamental. Olha,
Rapaz, é bem aplicado, né, gente? É bem aplicado. Bom, esse livro aqui tem quantas páginas? Esse livro tem... 20 páginas. 20 páginas. 20 páginas. Uhum. Como é que é o processo de criação sua? Bom, nesse primeiro livro, a Rafaela não queria usar óculos, aí eu escrevi assim. Eu peguei um monte de folhas lá no escritório da minha casa e pensei assim numa história de uma princesa que usasse óculos. Aí eu escrevi lá a princesa que usa óculos. Eu escrevi em um dia o livro. Em um dia. Em um dia. Você pensou na história e se inspirou em alguma história, alguma coisa assim, não? Alguma outra história que você leu? Não. Não, aí depois que eu fui no programa da Fátima, a Tata Da Fátima Werneck, Encontros, lá da Globo. ela me desafiou, a Tata Werneck que estava lá, a atriz da Rede Globo, me desafiou a escrever o meu segundo livro, Tatá, a Princesa de Bigode. Tá aqui, você trouxe aqui. Esse é Tatá, a Princesa de Bigode. Por que a Princesa de Bigode? A Tata Werneck tem bigode, é isso? Sim, e ela sofria bullying com isso. Aí ela pediu para me escrever. Para você encorajá-la, para ela não ter mais vergonha com isso, né? Sim. E aí você escreveu o livro para ela. Você mandou para ela esse livro? Sim. Mandou? Ela leu. Ela realmente deve adorar essa história sua e com certeza deve ter ganhado grande popularidade. Quem que edita os seus livros? O papai, quando eu acabo de escrever lá meu livro com lápis, a mamãe contorna com um lápis preto. O papai manda escanear no computador e colore lá. Aí depois ele manda para a editora Kelps. Da Kelps. Aí ela que faz isso aqui em Goiânia. Né? Lembrando que nós estamos falando agora para todo o Brasil e ele é daqui de Goiânia. Você mora aqui em Goiânia? Sim. É isso? Ótimo. Legal. Então essa aqui foi seu segundo livro. Agora falando de processo de criação, de inspiração, eu quero saber do Christy. Bom, o Christy já passou por todas essas etapas. Você já escreveu desde pequeno, não? Sim, eu criei o Cabeção que eu tinha 5 anos. 5 anos? Também você começou bem novo, né? Bem e novo. esse personagem já existia há tanto tempo assim? Quantos anos ele está fazendo? De publicação em jornais, são 25 anos. 25 anos. 25. Você é goiano? Sou goiano de Goiânia. E quando eu tinha 5, eu resolvi me desenhar em frente ao espelho porque eu gostava de contar histórias para minha família. E eu queria contar histórias com um personagem meu. Aí eu fui para frente do espelho e comecei a desenhar. Fiz uma cabeça redonda, o nariz grande, os olhinhos. Mas você tem certeza que isso aqui é você? Eu acho que não tem muita semelhança, não. Né? Agora eu cresci, né? Mas era assim, acreditem, era assim, né? Era bem assim. Parece mais com você, Raiza. Claro, guardar suas devidas proporções, né? Podia depois fazer uma troca aí. Bom, vamos lá. E o processo criativo? Como é que você desenvolve as histórias do Cabeção? Porque eu acredito que chega no momento, já tem 25 anos esse personagem, chega no momento que esgota um pouquinho, esgota não? Tem uns momentos que não branco. Mas o que acontece? Eu pego os momentos criativos e escrevo muita coisa. Eu tenho vários blocos de anotação e eu vou anotando e guardando ali ideias. E aí tem uns momentos que dão um branco, aí eu recorro ao meu bloco de anotações. Sim. E qual que é a sua vertente de público? Você falou que escreve, claro, todos nós já conhecemos das tirinhas de jornais, né? O seu foco é o quê? É mais para atualidades, política? O que você procura se inspirar a criação do personagem? Ou ele é voltado mais para o público adulto? Não, as histórias, elas atingem um público geral. Eu não faço a história pensando na criança ou pensando no adulto. Eu faço uma história pensando que possa fazer alguém sorrir, alguém divertir a vida de alguém de alguma forma, né? Então, com isso, eu atinjo o público infantil e também o público adulto. Então, as histórias do Cabeção e da Mariana, que são publicadas as duas histórias, né? E os dois são irmãos. Então, só que os dois vivem em situações diferentes nas suas tiras. Acaba que essas histórias, elas atingem um público muito grande. Porque não fica só focado na criança ou só focado no adulto. É um público familiar. Sim. E acaba que as pessoas se identificam muito porque eu retrato muita família, coisas do cotidiano, o dia a dia do Cabeça Oca, ele indo para a escola, ele brincando, ele se encontrando com os amigos, a Mariana ali dentro de casa pequenininha, dando trabalho, falando coisas erradas, aprendendo a falar. Agora, das tirinhas vieram os livros. Das tirinhas vieram os livros vieram depois. Quantos livros você já tem editado? 25.
Um por ano, praticamente. Não, dá mais, essa- porque eu comecei a publicar tem 12 anos. Então dá uma média de 2 livros por ano. Tá, entendi. E ele segue uma didática, ele é mais voltado para o público infantil? Não, eu tenho os livros literários, Sim. onde eu tenho trabalhado muito a história de Goiás. Tem, por exemplo, o Cabeça Oca no Mundo de Cora Coralina, conta a história da Cora Coralina, né? Tem o Cabeça Oca nas Cavalhadas, o Mourinho das Cavalhadas. Tem Cabeça Oca em Goiânia, o Tesouro Escondido. Você vai ambientando o personagem a Isso. determinada história. O último foi o Cabeça Oca no Mundo de Monteiro Lobato, que eu conto a história do Monteiro Lobato. É o primeiro livro que conta a história de Monteiro Lobato para crianças. Quem que edita os seus livros? Quem publica os seus livros? Eu mesmo. Você mesmo? Eu tenho minha editora, eu comecei a publicar no início com outras editoras. Aham. E a experiência não foi muito boa, não gostei. Por quê? Qual foi é a ruim. dificuldade que tem na prática? Várias. As editoras, nem todas as editoras costumam cumprir contratos, honrar os contratos, efetuar os pagamentos. Então, chegou um momento que eu tomei frente, eu falei, não, me dá aqui meu trabalho, eu mesmo vou publicar. E acaba que às vezes a editora, eu publiquei, por exemplo, com a editora de São Paulo, e a editora de São Paulo ela escolheu o papel mais barato, o formato mais barato. Mas você tem impressão mais gráfica barata. hoje, é isso? Não, eu não tenho gráfica. Eu tenho uma editora, né, e eu tenho uma parceria com a gráfica que imprime os meus livros, mas eu mesmo edito. Ok. Que aí eu escolho papel, eu escolho formato, a tiragem. Gramatura, enfim, você Isso. finaliza o E projeto aí eu todo. coloco qualidade no meu trabalho, do jeito que eu quero. Você manda para a gráfica para imprimir. Isso, mando para gráfica, escolho o jeito que eu quero o livro, às vezes eu coloco uma textura na capa. Aham. Né? Alexandre, você viu que ele começou com 5 anos e até hoje escreve, né? Você, quando você crescer, você vai querer ser escritor ainda? Sim. Inclusive, você estava falando pra gente, antes de começar o programa, que você é pianista também. Uhum. Você também toca piano? Mas você já toca piano? Você consegue alcançar lá o banquinho e tocar? Você devia ter falado isso pra gente, que a gente deveria ter preparado. Porque daqui a pouquinho o Isaac, que está ali na plateia com a gente, ao lado da mãe dele, a Lívia, que já cantou aqui, que tem o Coral Musicarte, ele vai cantar pra gente. Depois nós podíamos programar. Você tocar e a gente manda pra produção gravar isso fora, né? Ele tocando e o Isaac cantando pra gente. Você vai querer continuar sendo escritor ou você ainda acha que ainda está muito cedo ainda para você definir? Não, eu vou continuar sendo escritor. Tem um Cris aí que você pode se inspirar nele, né? Ele pode também te dar dicas, né, Cris? Você pode apoiá-lo nisso aí, Você né? sabe que quando eu criei o Cabeça Oca, eu falei pra minha mãe, quando eu crescer, eu vou publicar livros e gibis do Cabeça Oca. E ela lá, então tá, né? Ficou aquela coisa assim meio no ar, né? É criança, né? Vai mudar, criança né? e tal, é brincadeira que ele tá falando. E dali eu já comecei a produzir meus gibizinhos. Eu vendia gibizinhos para família, para professores, para os coleguinhas. E você Então, gostava de ver as pessoas lendo suas histórias? Eu achava o máximo. Assim, eu estava meio que cumprindo a minha missão. Sempre senti isso, eu estou cumprindo a minha missão. Tanto que quando eu lancei o primeiro livro, não ficou aquela emoção assim, nossa, meu primeiro livro, como que é isso? Eu falei, não, gente, eu tenho que preparar mais um. Agora você tocou num assunto muito interessante, que é a questão da missão, né? E realmente o que a gente observa é isso, né? No trabalho do Alexandre, que já é um trabalho, embora tenha 9 anos de idade, é um trabalho que ele já realiza, já tem 5 livros editados, a gente observa que também ele tem uma missão. A primeira foi ajudar a irmãzinha. Só que ajudando a irmãzinha, ou dando dicas como ela usa óculos, quando ela pode usar óculos, é claro, outras crianças e milhares e centenas delas serão também beneficiadas pelo seu trabalho, né? A Tata Werneck, você também brincando com a Tata Werneck, ajudando ela também, com certeza vai ajudar outras meninas que também têm um buço, né? E às vezes sofrem também esse preconceito, esse bullying, né? Agora, os outros livros que você fez também são voltados para histórias assim, de motivação? Sim. Esse aqui, A Viagem dos Amigos. Escrevi esse livro. As crianças que querem ser bichos, é isso? É o sonho delas que não poderia ser realizado. Ah. Aí eu escrevi esse livro, A Viagem dos Amigos, onde eles viajam para eles encontrarem um bruxo para virarem os bichos. Os bichos. Eu vi isso, essa história, achei super legal. A Princesa que Usa Óculos 2 é uma continuação. Por quê? O que é que fala? A Princesa Na que Usa luta Óculos contra o 2 na luta contra o bullying. Escrevi esse livro para 2 amigos meus de escola que sofriam bullying com isso. Aí Também? aí eu escrevi esse livro para falar para
para todos que bullying é errado. Ótimo, legal, muito legal. Função social que o Alexandre está desenvolvendo, né? As Aventuras de Felipe e Laura. Quem que é Felipe e quem que é Laura? Felipe e Laura são os filhos da doutora Renata, que é a médica da minha irmãzinha, que está com leucemia, que está cuidando muito bem dela e dos outros pacientes. Esse livro foi um jeito de homenagear ela. Mas você conheceu os filhos dela? Sim, a gente é muito amigo, É mesmo? eu e ele. Gente, muito legal. Agora tô vendo que você tá com uma pasta aí. Que é isso? É o dever de casa que você trouxe para fazer aqui? Que você veio pra gravação? Não é. Os meus outros livros... Isso aqui é o quê? São manuscritos, são rascunhos, é isso? É, São os próximos livros que você vai são editar? os próximos livros. Olha, ele desenha mesmo. Olha aqui, que legal. Que bonitinho. Quando o pai fala, a gente às vezes fala, não, vamos dar uma conferida, né? Olha aqui, gente. Vocês estão em casa, aí vocês podem conferir. Esses são os manuscritos do próximo livro. Já tem nome já? Já. Que é? Esse daqui vai ser Boi Robô série. Voador? Esse daqui vai ser série. O Boi Robô Voador. É que essa história conta a história de um menino que é tipo uma criança de verdade. A mãe dele pede pra ele comprar leite e ele não quer porque tá assistindo esse filme. Aí ele fala que não quer, que é chato sair de casa, aí a mãe dá uma sugestão pra ele sair de casa e imaginar que está fazendo coisas mais divertidas. Aí ele vai imaginando. Ele vai imaginando. Poxa, mas a imaginação ótima essa, né? O Boi Robô Voador, nunca ouvi falar nisso. E qual que é o outro nome do outro livro? O nome do outro livro tá aqui, ó. Tá aqui. O Santo do Pauoco. O Sandro Paulo. Bom, isso ainda vai render matéria pra gente conversar mais vezes aqui. É uma pena que a televisão tem um tempo muito curto, né? Eu tenho até medo de perguntar aqui quem que você inspirou ou fez homenagem para alguém. Fez não, né? Foi. Fez, então não fala. Não fala agora que o Sandro Pauoco vai render, né? Vai render assunto para nós aqui. E com certeza você volta aqui no programa. Tá, você quer falar alguma coisa? Fala. É assim, eu escrevi o livro Santo do Pauoco para um amigo de escola que fica irritando todo mundo lá. Aí eu escrevi esse livro porque... Ele não quis esperar, ele quer falar. Ele irrita os alunos e quando a professora chega de volta, ele finge que ele é um santo lá. Olha, quase não tem, né, gente, essa pessoa. Esse é o único lá, né? Então, então você vai falar o nome dele não, né? Não, ótimo. Aí Então pôs um nome diferente. Coloca um nome diferente, porque senão vai dar problema para nós. Pra você e pra mim, né? Pra você e pra mim. Alexandre, é um prazer receber você aqui. Foi um prazer conversar com você. Cristi, o seu trabalho já está consolidado no mercado, né? As pessoas já recebem muito bem. Você faz essa distribuição somente aqui em Goiás ou no Brasil todo? Não, no Brasil todo. Eu tenho uma loja virtual também que atende o Brasil inteiro. E lá tem todos os livros. Tem esses bonequinhos? Eu adorei esse bonequinho aqui. Tem. Gostou também? Tem. Gostei desse bonequinho. Bonequinho. Aliás, daqui a pouco eu vou te dar um cone de chocolate para você sair, para você comer já no intervalo, que o pessoal da produção já está falando que eu tenho que entrar com o intervalo. É um cone de chocolate que daqui a pouquinho eu vou ensinar como preparar para vocês. Daqui a pouquinho, tá, gente? Aqui no programa. Enfim, você já tem site, tem contato de loja virtual? Tem loja virtual. Né? Pode falar o nome da loja? Claro, por favor. É www.lojinhadocabeça.com.br. Pronto, a produção já colocou aí no monitor de vocês podem entrar em contato pelo site deles, né? E também por telefone. Lá no site deve constar todas as informações. E os seus livros estão aonde? Os meus livros estão na livraria do Flamboyant, do Goiânia Shopping. E eu não sei. Você não sabe? Não sabe. Coloca o telefone dele, contato, e-mail, site, para vocês acharem os livros, né? Nós falamos tantos deles aqui, vocês vão querer achá-los e com certeza vão querer ler o conteúdo deles. Mais uma vez, muito obrigado, Alexandre, por você ter vindo aqui no programa Mega Profissionais. Cristi, muito obrigado por você ter vindo aqui contar um pouco da sua história e servir de inspiração para tantas crianças, né? Começou com 5 anos de idade. Parabéns para vocês. E o programa Mega Profissionais só está começando. Daqui a pouquinho tem receita, tem outros convidados, vai ter música também, cantor mirim. Eu, se eu fosse você, não saía daí, eu volto já já, depois do nosso intervalo.